De volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa nesta sexta-feira, de importante delegação tricolor partindo neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, por volta das 6h30 da noite. A delegação do Fluminense está chegando no aeroporto para partir rumo a Curitiba, palco da decisão do próximo domingo, o jogo que pode definir, que pode encaminhar o Fluminense, quem sabe, para uma permanência ou de fato piorar a situação ainda mais em relação à zona do rebaixamento. O técnico Mano Menezes comandou hoje pela manhã a última atividade aqui no Rio de Janeiro antes do confronto. É uma logística que foi modificada de última hora, trouxe a informação para vocês aqui hoje mais cedo, e agora o Fluminense vai para Curitiba para se concentrar, treinar amanhã na grama sintética, fazer um intensivão, como está sendo tratado essa decisão, um clima todo diferente para esse jogo diante do Atlético. E temos algumas informações sobre quem vai viajar, quem não vai viajar. Teve protesto hoje também no CT Carlos Castilho de torcedores que foram lá e conversaram com 2 jogadores. Eu vou trazer aqui bastidores desse protesto. Então vamos começar falando de time. A gente já sabe que teremos novidades na lista de relacionados. Alguns garotos vão viajar para fazer parte desse grupo que vai ter desfalques, já adianto isso para vocês. Isaac e Riquelme, as duas joias, jogadores que estão se destacando muito, que arrebentaram esse ano no Sub-17, que já vinham fazendo alguns treinamentos junto com o grupo principal. Eles vão para Curitiba. Não necessariamente significa que eles serão relacionados, que farão parte da lista final, porque geralmente viajam um número um pouco 25, 26 jogadores e relacionados para o jogo de fato somente 23. Então pode ser que os 2 ou um deles possam ficar fora da relação final, mas os 2 vão para Curitiba. Essa informação foi publicada pelo GE mais cedo, eu confirmei. Então a gente tem isso de novidade. João Neto também deve viajar, assim como o Wallace Davi, que é outro que já vem treinando constantemente aí com o time principal. O Dedé Onelei, grande amigo da Dedé, que é da Web Rádio Fluminense, ele publicou essa informação aqui, vou colocar na tela para vocês, também confirmando que os garotos serão relacionados. E a informação que ele traz neste tweet aqui é que o Keno não vai para o jogo. Ele disse aqui, Keno, Marquinhos, já até se despediu dos companheiros. Aí eu tô até tentando falar com o Dedé aqui para entender melhor o que ele quer dizer em relação a se despedir dos companheiros. Mas enfim, porque não ficou muito claro, né? E o John Kennedy estão fora. Ganso liberado, vai para o jogo. Então, a informação que eu tive mais cedo, lembra que ontem eu falei para vocês que a expectativa era positiva em relação até ao aproveitamento dos 2, O Ganso ainda está com um leve incômodo. Mais cedo eu falei com uma fonte sobre ele. Essa pessoa me disse que ele estava com um leve incômodo, mas que a princípio ele iria para o jogo. Isso foi mais cedo, O Keno eu ainda estava aguardando, porque essa mesma pessoa me disse, vamos esperar mais um pouco para ver como vai ser o treino, para a gente ter certeza. E provavelmente o Keno deve ter sentido alguma coisa. Essa informação aqui foi publicada pelo Dedé, eu não tenho uma confirmação de fato, eu estou até buscando essa confirmação aqui, mas o Dedé faz um trabalho muito sério, confio na informação dele, enfim, e aí ele publicou isso e está batendo mais ou menos com o que eu tenho aqui de informações. Então a gente deve ter Paulo Henrique Ganso para esse jogo, mas não o Keno. E o Ganso, assim, a gente tem que saber em que condições, Tomara que essas dores não piorem, que ele possa melhorar de fato até o domingo, porque isso é algo que pode incomodar durante um jogo se a dor estiver muito forte. É claro que não poder contar com o Keno é muito ruim. O Keno, inclusive contra aquele fatídico jogo contra o Criciúma, para mim foi o melhor, foi o que mais tentou. Contra o Fortaleza começou bem. Enfim, ele vem numa reação muito positiva e por isso voltou ao time titular e ganhou novamente a confiança do técnico Mano Menezes. Então é muito ruim não poder contar com ele. Por outro lado, eu acho que seria pior ainda se não pudesse contar com o Ganso, porque simplesmente não tem substituto. Não tem jogador com essa característica no grupo. Não tem, a verdade é essa, não tem. Agora, no lugar do Keno, pelo menos a gente tem o Lima, que tem feito essa função ali. Claro, são características totalmente diferentes. O Keno, ele é muito importante por ser um jogador de velocidade, de habilidade, no 1 contra 1, leva uma vantagem absurda em relação aos adversários. Então é claro que
quebrar linhas, para fazer as infiltrações, isso é muito ruim, obviamente. Perder qualquer jogador a essa altura do campeonato é muito ruim. Mas, enfim, a realidade é essa. O Fluminense está a 2024 inteiro penando devido a desfalques, a lesões, né? E isso, infelizmente, não vai mudar agora, né? O campeonato está acabando e o Fluminense continua sofrendo. Basicamente é isso. Esse é até um embarque que eu gostaria de estar lá no aeroporto fazendo a cobertura para vocês. Não foi possível porque eu não estou no Rio de Janeiro. A gente até tentou, equipe Jornada KTO 1902, a gente até tentou mobilizar a nossa reportagem para lá, mas devido a uma questão de logística também, não foi possível, né? Seria bacana a gente registrar imagens de quem está embarcando, e aí a gente, enfim, teria todas as confirmações ali possíveis. Mas o que eu tenho de informação para passar para vocês neste momento é isso, né? Paulo Henrique Ganso indo com o grupo, o Keno ficando fora dessa viagem, assim como John Kennedy. E de acordo com a informação aqui do Dedé, Marquinhos fora, e a garotada aí, portanto, reforçando esse banco de reservas e quem sabe ganhando a oportunidade, a chance de estar na relação e depois, eventualmente, se houver necessidade, fazerem suas estreias como profissionais também do Fluminense, nesse jogo que vai ser realmente um caldeirão lá na Liga Arena. Vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil, parceiro aqui do canal do Lessa, empresa no mercado financeiro que está aí ajudando muita gente a antecipar o FGTS, o Fundo de Garantia. Galera que está precisando de um reforço no caixa, está chegando aí final de ano, nem todo mundo ganha 13º, afinal de contas, né? Então, às vezes precisa de um reforço no caixa, aquela grana está lá parada, então, obviamente, tem um processo a se cumprir ali, tem taxas, entre em contato com a equipe da Mais Ágil, que eles vão te explicar lá certinho, bonitinho, como funciona, e aí você pode receber esse dinheiro em pouquíssimo tempo na sua conta, só clicar aqui no link que está no comentário fixado. Bom, vou trazer informações para vocês aqui agora, galera, em relação a um protesto. Cerca de 40 torcedores do Fluminense estiveram hoje no CT Carlos Sachilho para falar com alguns jogadores, comissão técnica, procurando por diretoria. E quando chegaram lá, foram recebidos por policiais, o batalhão ali do BEP, 5 viaturas, se eu não me engano, de acordo com relatos das pessoas que estiveram por lá. O Fluminense reforçou a segurança e aí permitiu que 6 torcedores tivessem acesso ao CT para conversar com o Thiago Silva e também o Thiago Santos. Na hora houve uma indecisão, porque o grupo queria entrar, né, queria que entrasse todo mundo, o clube não permitiu, e aí depois esses 6 torcedores entraram e conseguiram conversar com o Thiago Silva e o Thiago Santos, como eu disse, e aí eu fui buscar informações e fui conversar com alguns desses torcedores que estiveram lá hoje no CT, para saber mais ou menos o que foi falado, qual foi o clima desse encontro, né? Foi uma reunião pacífica, o Thiago Silva principalmente falou bastante, atendeu, ouviu a reclamação dos jogadores, e aí eu anotei aqui algumas coisas que eu consegui apurar desse protesto que a torcida do Fluminense fez. Vamos lá, o Thiago disse que a pressão que está vindo da arquibancada, de um modo geral, nos jogos, principalmente no Maracanã, né, a pressão é muito grande, e com isso alguns jogadores, nesse momento de crise, alguns jogadores acabam sentindo mais, principalmente os mais jovens, né, tem mais dificuldade para lidar com isso. Eles citou o exemplo até do Martinelli, que é um jogador que, na visão deles, tem muita qualidade, mas que por tentar muito também, às vezes em excesso, acaba errando, e com essa pressão a situação piora ainda mais. Então, só em relação a esse negócio da pressão, a gente tem hoje um time do Fluminense que não é formado por garotos. O Bernal é um jogador jovem ainda, o Martinelli é jovem, mas já é um campeão da Libertadores, já é um jogador que tem muita experiência. A zaga não tem ninguém, o sistema defensivo não tem nenhum garoto ali. Assim, não tem entrado garotos no Fluminense. Entrou o Marquinhos, que aí beleza, pode sentir mais, que é um cara jovem também. Quem entra no segundo tempo desse último jogo entrou Lima, Renato Augusto. Pô. Então não são jogadores assim, não são jogadores inexperientes. Essa que é a realidade. É claro que, como um clube, pressão, o clube como um todo, sofre. Mas no jogo em si, o Fluminense não tem muitos garotos atuando, sabe, para sentir o impacto. Acho que qualquer jogador, às vezes, não necessariamente precisa ser jovem para sentir essa pressão. Mas, no geral, não tem. Enfim, o Thiago reconheceu os erros individuais exagerados que vêm sendo cometidos, que tiraram pontos importantes do clube. A torcida reclamou da escalação nesse jogo contra o Criciúma, porque
contra o Fortaleza o time foi mais aberto, aí o Lima jogou pra caramba, fez um grande jogo, o Cano entrou, fez gol, e os dois foram pro banco de reservas. O Cano também, o outro que entrou no segundo tempo. E aí os dois foram pro banco de reservas, na opinião ali dos torcedores, uma escalação incoerente por parte do Mano Menezes. E aí, só que aí o Thiago preferiu não falar, não quis falar muito sobre essa questão da parte técnica, do treinador. Ele evitou falar sobre isso. Ouviu, mas evitou falar. Agora, o próprio Thiago disse, o relato pessoal dele, né, que ele tá muito nervoso, preocupado com essa situação, que é uma situação muito ruim para ele também. Ele, desde que chegou em casa, no Rio de Janeiro, desde que voltou, ele praticamente não saiu de casa, saiu em 2 oportunidades, uma para ir no aniversário do Ganso e depois, quando a esposa dele veio da Inglaterra para visitá-lo, e aí eles foram jantar, mas que ele não está se sentindo à vontade. E para ele também é muito difícil, ele morando longe da família, longe de todo mundo, e só fica mais em casa, então está sendo um momento complicado para ele. Eu acho que é mais no sentido de mostrar que, enfim, a pressão é grande e que todo mundo está sofrendo. E ele, como tricolor doente, está sofrendo ainda mais. Ele chegou até a falar, se por um acaso acontecer esse rebaixamento, que obviamente a gente vai fazer de tudo aqui para evitar, não vai mudar nada para mim, eu vou continuar, estarei aqui para ajudar o clube. É claro, esse negócio de ficar, sair, isso depende muito não só de rebaixamento ou não, mas de uma série de questões. Mas que ele falou que vai ficar, não importa o que acontecer, ele vai ficar para ajudar o clube. Enfim, palavras do Thiago Silva, e que todos estão ali fazendo o máximo e vão fazer o máximo para livrar o Fluminense dessa situação absurda, para livrar o Fluminense desse rebaixamento, e o jogo contra o Atlético, obviamente, vai ser determinante nesse sentido. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Está programado também um protesto amanhã para Laranjeiras, é provável que vá acontecer, mas é um dia que não é dia útil, então provavelmente vai ser algo simbólico para demonstrar insatisfação do torcedor, para cobrar, mas a delegação já vai estar lá em Curitiba. Amanhã o Mano vai comandar essa última atividade antes do jogo que pode definir a vida aí do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? É isso. A qualquer momento eu volto com mais atualizações. Se tiver que acrescentar mais alguma coisa, eu volto aqui para informar vocês. Beleza? A gente vai falando. E, enfim, é importante a gente ficar atento agora, porque de fato é um momento muito, muito importante, muita concentração para esse jogo de domingo. Um abraço. Deixa o like aí se puder, tá? Se inscreva aqui no canal e também ative as notificações, porque aí você não perde nenhuma notícia aqui no canal do Leste. Tamo junto.